Hoje eu vou mostrar para você que a sua vida é uma mentira. Hoje você vai entender várias coisas muito impressionantes. Vamos fazer um evangelho agora. Pega o seu copo de água, inicie, e eu vou falar coisa muito legal hoje, tá bom? Seja bem-vindo demais. Esse é o canal Espiritismo Raiz, o maior canal espírita do mundo. E se você quiser, você pode acessar o nosso canal no YouTube, o nosso Instagram, tem Espiritismo Raiz, tem o meu Instagram pessoal também, tá aí embaixo e tudo mais. Eu tô com essa cara meio avermelhada porque eu fiz uma gambiarra aqui, ó, pra poder prender o celular. E eu não sei o que tá acontecendo, mas tudo bem, eu não tô vermelho, tá? Eu não me pintei de vermelho. Tá estranho demais meu rosto, mas tudo bem, isso não importa. O que importa é o som. Se tá tudo bem, tá tudo bem. Então vamos lá, peguem... Se você está assistindo na tua casa, não se esqueça de pegar o evangelho para você, ou na tua casa, no seu trabalho, onde esteja. Pegar o evangelho, não, pegar a água para fazer o evangelho, tá? Mesmo que você esteja assistindo offline, você vai receber sim as bênçãos dos bons espíritos. Já começa também fazendo o seguinte: se você quer receber as energias das peças que eu faço, energética, né, as boas energias, manda um hashtag Espiritismo Raiz, tudo junto, sem acento, hashtag Espiritismo Raiz, tá bom? Então vamos lá ao nosso evangelho. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe este evangelho, que a gente possa se concentrar para fazer um ótimo estudo, que o Senhor possa iluminar a mente de todos nós, que assim seja. Bom, a gente vai falar hoje sobre por que você não lembra do seu passado espiritual, né? Por que você não consegue se lembrar de quem você foi antes? E por que eu falo que a sua vida é uma mentira? Porque na realidade nós somos espíritos vivenciando uma oportunidade num corpo físico, vivenciando uma experiência na Terra. Mas nosso original é do mundo espiritual. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Não é que a gente está aqui, pô, eu vou morrer, vou para o mundo espiritual, vai ser uma mudança brusca na minha vida. Não é tão brusco assim. Por quê? Porque a sua origem é de lá. Quando você veio para a Terra, é como se você viesse, por exemplo, estudar numa outra cidade por um certo período, mas você vai voltar para lá. E se a gente pegar o tempo que você existe, são bilhões, trilhões de anos, se a gente considerar desde no início, quando você era apenas um átomo, mas nós estamos falando assim de muito tempo. Então esse curto período que você vai passar na Terra, seja 50, 70, 100 anos, sei lá, ele não é nada perto da sua existência real. Ele é um trecho muito, muito curto. Mas tem uma coisa também, embora ele seja curto, ele é importante para a sua evolução, principalmente quando a gente chega nesse nível evolutivo que nós estamos agora, que é um nível evolutivo onde a gente está num planeta de prova e expiação, passando para regeneração, que a gente já conheceu o espiritismo, que é o gabarito do sucesso espiritual, e que se você seguir, obviamente não adianta só estudo, mas quando você chega nesse nível evolutivo, é muito importante essa encarnação, porque a gente já teve várias encarnações sem conhecer o espiritismo e fazendo um monte de coisa errada. Então a hora que você recebe já o benefício de receber a palavra correta, os ensinamentos de Jesus, todas as boas coisas, você vai ter uma oportunidade magnífica. Talvez vai ser com certeza a sua melhor oportunidade de encarnação até agora, a não ser que você seja um missionário, para poder evoluir, porque você realmente tem acesso já ao que é verdade, né? O espiritismo traz pra gente, não que as outras religiões estejam erradas, não, elas não estão erradas. Entretanto, o espiritismo ele tem uma visão muito mais ampla de todo o nosso sistema, né? Do nosso planeta, do nosso universo, do Criador, que é Deus, e de tudo que nos cerca. Então, quando a gente fala, né, de espíritos, e o que a gente está fazendo aqui, nós temos que ter em vista o quê? Se a gente lembrasse do nosso passado material, das nossas existências, como eu lembro, por exemplo, muitas vezes você não ia conseguir, você ia, por exemplo, carregar traumas do passado. Vamos supor, você morreu afogado, você poderia relembrar aquilo toda hora, você até sente. Às vezes tem gente que tem muito medo da água, porque provavelmente teve um tipo de incidente assim, né? Você vai ter alguns resquícios do seu passado, mas você não vai lembrar exatamente o que foi que você fez, o que foi que você passou, o que foi. Mas assim,
por exemplo, você pode reencarnar numa família, e isso acontece muito, tá? Isso é muito comum. As famílias que elas vêm reencarnando, elas vêm com vários espíritos juntos, que já estão reencarnando há várias encarnações juntas. E muitos desses eram inimigos do passado, outros amigos. Então às vezes, por exemplo, você reencarna num lugar que você sempre se deu bem com a tua mãe, mas não se suporta com seu pai. Ou tem um irmão, ou o irmão, se você se dá bem ou se dá muito mal. Porque se você for analisar o que você fez para esse teu irmão, você talvez não conseguiria conviver com ele, entendeu? Então, por exemplo, numa vida você matou ele, na outra ele te matou, numa outra ele cortou teu braço. É desse nível, porque nós éramos muito mais primitivos. Então, por esse motivo, existe esse esquecimento, para que não atrapalhe nessa sua, vamos dizer assim, nessa tua fase de refazer as relações, com, por exemplo, com esse teu irmão. Então vamos criar uma história que, embora seja fictícia, acontece o tempo inteiro, tá? Você tem problema com um espírito específico, e aí você matou ele, depois ele te matou, aí você roubou ele, depois ele te prejudicou, e aí fica aquela coisa de raiva. Aí acontecem vários caminhos. Se esse ódio continuar aumentando ao invés de diminuir, eles podem vir a nascer gêmeos siameses. Então, casos de gêmeos siameses são espíritos que não se suportam mais a um ponto, mas eles também promoveram uma ligação tão forte entre eles pelo ódio, que aquilo faz com que eles reencarnem dessa forma. O plano superior manda eles assim, porque aí eles seriam obrigados a se aturarem, certo? Então, além da ligação por ódio, eles ainda teriam essa carga que o plano superior permite para que eles possam ser, né, se acostumarem. E aí, o que vai acontecer? Eles reencarnam juntos, aí em outra vida, eles encarnam como os parentes. Então, o que o plano superior faz? Ele utiliza o mecanismo da mãe. Por que a mãe ama muito o filho? Né? Por quê? Porque está no nosso DNA. Porque aqueles nossos ancestrais que não amaram o filho e não cuidaram, eles foram extintos. Porque você tinha lá 10 famílias no passado, há 200 mil anos atrás. Dessas 10 famílias, 5 cuidaram dos filhos, 5 largaram a mão dos filhos, 5 foram extintos, porque os filhos morreram. Então o que passou para frente é o gene, né? É o gene que passou para frente, que está no nosso genoma, no nosso DNA, aquele que cuida e se preocupa com a sua prole. Claro que a gente tem mães que não cuidam dos seus filhos, mas isso é outra questão, aí envolve essa questão espiritual, do ódio, da raiva. Mas nossa espécie, esse amor que a gente vê entre mãe e filho, ele é um amor genético. Eu não acredito que seja um amor espiritual. Existe sim alguns casos que existe um amor espiritual, certo? Mas é instintivo isso. Porque quando você vê uma criança na rua, por exemplo, na chuva, você sente uma sensação de que, nossa, aquela criança tá passando perrengue, tá muito ruim. Por que isso acontece? Porque no nosso DNA nós humanos, a gente quer realmente cuidados das nossas espécies. Por isso que ela prosperou. Então o que o plano superior faz? Ele cata um espírito que não se dá bem com você e coloca como seu filho. Porque aí obrigatoriamente aquele carinho da sua mãe, toda aquela questão, aquele amor genético que eu digo, vai fazer com que se liguem. E esse ódio do passado vai diminuindo. Porque, por exemplo, todo espírito, por mais que você pegue um espírito ruim, como o do Bigodinho, e você coloque ele numa criança, do Bigodinho você sabe, né? O Bigodinho lá da Alemanha, que eu não quero falar aqui para não dar problema no vídeo, né? Mas aí você pega um espírito das trevas, do mal como esse, e coloca numa criança, até seus 10, 11 anos, ele vai receber ordens da mãe, ele vai receber. Então serve isso para estabelecer uma boa ligação entre esses dois espíritos. O amor materno, que seria um amor genético que eu falo, vai fazer com que esse ódio espiritual seja diminuído a cada vez. E aí, depois de um tempo, essa raiva do passado, né, esse ódio entre a mãe e o filho, acabem se tornando uma amizade, acabem se tornando um vínculo afetivo. É isso que acontece. Por isso que o plano superior utiliza muito disso. Eu tenho um exemplo muito grande para falar para vocês. O meu.
A minha mãe e meu pai eram meus inimigos do passado. E quando eu era criança, eu tinha uma certa raiva da minha mãe. Mas eu não entendia por quê. Não entendia por que eu tinha essa raiva dela. E não tinha motivo, não tinha propósito. Eu olhava e ficava com raiva dela. E depois eu fui entender isso. E aí quando eu comecei a me relembrar, porque eu hoje tenho umas 40 reencarnações, eu consigo lembrar, eu consigo acessá-las. Elas estão todas na minha alma, na minha mente. E aí eu descobri que eu fiz pra minha mãe, que ela fez pra mim. Hoje, graças a Deus, a gente se acertou, né? Ela só é um pouco chata, não tô brincando. Mas assim, eu me acertei com ela. E esse é o propósito da reencarnação. Além da evolução e etc. Se você vê, por que a gente... Resumindo, né? Por que a gente esquece do passado? É por causa disso. Porque se a gente for ver antes quantas pessoas você matou, você torturou, entre outras coisas piores, um monte. Porque era normal, infelizmente. Então, se você começar a se ver nessa situação, você vai se sentir mal. Então, para isso, eles dão uma resetada em você e você vem para a vida esquecido. Esquecido da história. Entretanto, tá? Entretanto, com suas habilidades parcialmente, com seus conhecimentos parcialmente. Inclusive tem uma parte interessante no livro Nosso Lar, que a mulher quer lembrar das suas outras vidas. Aí ela vai no departamento responsável por isso. Aí ela chega pro espírito e fala, eu queria lembrar das minhas vidas, blá 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 blá. Aí o espírito fala assim, bom, o que o espírito faz? O espírito superior, óbvio. Ele vai lá, olha a vida dela no passado, olha o nível evolutivo dela e fala, bom, senhora, você pode se lembrar até 300 anos. Ele fala assim, eu vou liberar as suas lembranças de até 300 anos. Porque mais do que isso, segundo ele, não vai fazer bem para ela. Ela vai ver um passado dela que não é bom, isso pode afetá-la. Então ele vai lá e ele aplica passes nela a fim de liberar 300 anos de lembranças dela. Passou 300 anos... ela não consegue mais lembrar, mas ela consegue se lembrar e visualizar a encarnação dela de 300 anos. Então o espírito considerou que mesmo no mundo espiritual, mesmo com a realidade da vida, mesmo ela sentindo todas as coisas verdadeiras, porque o mundo físico é uma cópia mal feita no mundo espiritual. Então mesmo lá no mundo espiritual, ainda assim ela não poderia lembrar mais que 300 anos, porque seria arriscado para ela se perder numa loucura ou em lembranças ruins, porque nós realmente tivemos um passado muito terrível. Então assim, eu digo a vocês, eu lembro de umas 30 encarnações minhas, 30 a 40, e é difícil às vezes você ver algumas coisas, né? E assim, o interessante é o seguinte, se eu começar a me concentrar, eu começo a voltar mesmo, e voltar, e voltar, e voltar. E por exemplo, tem uma encarnação no Império Romano, que eu era um oficial que gostava muito de guerra e gostava muito disso. E aí eu começo a assistir aquilo, e quando eu matava os caras na guerra, eu sentia um prazer muito, muito imenso. Então olhem só, esse é outro problema da gente poder lembrar. Quando você se coloca na posição que você estava antes, lá no passado, você volta no tempo, você sente as mesmas sensações que você sentia naquela época. E aí o que acontece? Quando eu acabo de lembrar, eu estou, tipo assim, orgulhoso por fazer parte do Império Romano, sendo que é uma coisa que aconteceu 2000 anos atrás. Só que é o mesmo espírito, entendeu? Então, todas as nossas encarnações, elas vão realmente se acumulando no nosso espírito. Como é o nome do médico que você foi no Brasil, Eduardo Sabag? Eu fui Dante Pazanese, foi minha última encarnação antes dessa. Que era um cardiologista que inaugurou um instituto, fez grandes avanços dentro da medicina. Aí tem gente que fala, mas você se acha, mas eu prefiro muito mais hoje ter criado o espiritismo raiz, ter espalhado, né, o espiritismo do que ter feito, claro, foi uma grande coisa, mas é muito melhor trabalhar com o espiritismo e ajudar as pessoas do que fazer o que ele fez, que foi bom, mas eu prefiro o espiritismo, é isso que eu tô querendo dizer, né? Não tô, óbvio que não tô falando que foi ruim, claro que não, foi maravilhoso, ele trouxe grandes avanços, ele não, né, era eu no caso, né? O Dante Pazanese tem um instituto até em São Paulo. E desde que eu era criança, eu passava na frente desse instituto, ou era da rua, Dante Pazanese, que era da rua. E pensava assim, caraca, esse nome não me é estranho, velho, não me é estranho. Aí quando eu cresci, comecei a conversar com os espíritos, eles me fizeram essa revelação, achei bem interessante. Então assim, como chegar a esse nível espiritual para lembrar de vidas passadas? Estou respondendo uma pergunta.
Isso daí, na verdade, para lembrar de vidas passadas, tem duas questões. Primeiro, o plano superior tem que considerar que você está pronto para isso, porque precisa realmente ter uma cabeça diferente, porque não é fácil você se ver matando gente no passado e outras coisas ruins, né? Claro, tem as partes boas, óbvio, tem as partes boas, né? Mas tem as partes muito ruins. E segundo, existe um bloqueio físico, por nós estarmos na Terra, estarmos dentro de um corpo biológico e físico, existe um bloqueio que impede com que a gente realmente acesse nosso espírito 100%, né? Então, você precisa ter a mediunidade afloradíssima e também com que os espíritos permitam que isso aconteça, né? Você precisa que eles deem um aval para que você possa se lembrar, senão você não consegue, né? Então basicamente é isso. Gostei muito do evangelho de hoje. Vamos finalizar, espera até o final que eu quero falar uma coisa muito importante, tá? Não saia agora do canal. Agradecemos ao Mestre Jesus, pedimos, caro Mestre, ilumine todos os nossos amigos espirituais, todos os espíritos que assistiram, que precisam de ajuda, e todos os encarnados que realizaram esse evangelho, que a gente possa todos ter um excelente final de semana, que assim seja. E agradecemos a todos os espíritos também que vieram ajudar no trabalho. Bom, o que eu ia falar para vocês é o seguinte: esse tipo de conteúdo espírita é muito importante a gente divulgar. Por quê? O espiritismo não é modinha, igual Big Brother, igual política. É o dia inteiro gente compartilhando coisa de Bolsonaro, de Lula, de ator, de atriz, de não sei o quê. E esse negócio que é tão importante pra gente, que é o espiritismo, é a vida física, a vida espiritual, esse entendimento, isso realmente modifica a vida das pessoas. A grande caridade é você divulgar o espiritismo e poder modificar a vida das pessoas de dentro para fora, porque aí você tira ela das expiações, que ela se melhora, ela começa a compreender, ela começa a entender o propósito dela. Então é isso, galera, muito obrigado a todos vocês, que assim seja. Não esqueça de marcar um amigo seu e mandar para ele. Valeu, até mais.